E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 16, no versículo de número 8, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, e da justiça, e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Eu acabei de ler aqui Evangelho segundo escreveu João, do capítulo de número 16, o versículo é o de número 8 em diante. Perceba que Jesus aqui, mais uma vez, ele está nos informando sobre o Consolador. Jesus está instruindo os discípulos, está falando das funções do Espírito Santo. E dentro dessas funções, ele está dizendo o seguinte, que o Consolador virá e convencerá o homem ou o mundo do pecado. Ele mostra para nós qual vai ser o papel do Espírito Santo sobre a terra. Convencer um homem do pecado. Esse é o único papel? Não. O Espírito Santo tem outros papéis. A própria Bíblia aqui, nesse capítulo 16, afirma que ele é o Consolador, que ele veio para consolar. Eu já falei sobre outras características que ele tem, como também trazer a memória daquilo que foi dito, daquilo que Jesus falou. Então o Espírito Santo nos lembra aquilo que foi falado. O Espírito Santo, ele traz à memória a palavra de Cristo, ele conscientiza a nossa vida dos erros, dos pecados, para que a gente ande na verdade do Evangelho de Jesus. Agora, dentre tantas funções que o próprio Espírito Santo tem, a Bíblia mostra para nós que ele convence o homem do pecado. Você entender isso aqui é de suma importância para alívio da sua alma. Em que aspecto? Primeiro, você vai compreender que o papel da pregação, quem tem que pregar, quem tem que evangelizar, somos nós. Como eu que estou aqui nesse momento pregando uma palavra para você, liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sou apenas um transmissor da palavra, não passo de um instrumento que estou propagando a palavra da salvação. Mas quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Então eu tenho total consciência que eu sou apenas um instrumento. Eu prego a palavra, mas quem convence é o Espírito. Então, por mais que eu fale bem, por mais que eu traga boas mensagens, por mais que eu tenha eloquência para falar algumas coisas, por mais que eu tenha conhecimento da verdade e venha expressar essa verdade, eu tenho a total ciência que quem convence o homem dos seus erros é o Espírito Santo. Então Jesus está mostrando para nós aqui o papel dele nessa palavra, que ele vai vir para convencer o homem do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Então tire esse peso de dentro de você, tire esse jugo de dentro de você, que você fica o tempo todo tentando convencer os outros a se converterem. O tempo todo tentando convencer marido, convencer filho, convencer pai. Eu tenho que convencer minha mãe, eu tenho que convencer todo mundo. Eu preciso convencer, mas o seu papel não é convencer. O seu papel é pregar, como o meu papel. O meu papel é falar da palavra de Jesus, é ministrar essa palavra. O meu papel é ser apenas um instrumento para falar do amor de Jesus. Agora, quem convence o homem dos seus erros é o Espírito Santo. A partir do momento que você ter esse entendimento, você vai perceber como isso vai dar alívio à sua alma. Por quê? Porque você vai entender que você não passa de um instrumento. Você é somente um instrumento. Quem faz o resto é o Espírito Santo. É ele que convence o homem dos seus erros. Então, a partir do momento que você tem essa ciência, que quem convence é o Espírito Santo, você passa a não ficar mais com tantas expectativas. Às vezes você está querendo cobrar muito de alguém. Aí eu quero que você se converta, eu quero que você faça isso, eu quero. Mas você não vai convencer essa pessoa, porque esse não é o seu papel. E de repente, se ela for para a igreja, de repente, se ela desejar ouvir, de repente, vai ser mais para te agradar do que por uma conversão. Porque só quem transforma o homem de dentro para fora é o Espírito Santo.
Tá dando para entender? É Ele que convence o homem do pecado. Pastor, então o que eu posso fazer? Orar. Já pregou? Já convidou? Já falou de Jesus para ele? Agora ora. Só interceda e clame para que o Espírito faça a obra dele. Clame para que o Espírito salve. Clame para que o Espírito transforme. Clame para que o Espírito faça uma mudança. Clame para que o poder de Deus se manifeste através da vida dessa pessoa. Clame para que haja uma ação de Deus sobre ela e ela seja convencida dos seus erros. E só quem pode fazer isso é o Consolador. Então para de ficar o tempo todo carregando um fardo que não é para você carregar. Para de ficar o tempo todo carregando um peso que não é para você carregar. Para de ficar o tempo todo carregando um jugo que não é para você carregar. Você precisa compreender isso, que você só é um instrumento. E quem vai fazer todas as coisas é o Espírito de Deus. A gente prega, mas é Ele que converte. A gente fala, mas é Ele que convence o homem dos seus erros. E sempre vai ser Ele. E quando amanhã você vê seu filho se transformar, o marido se converter, a esposa se transformar, o pai e a mãe, haver um avivamento dentro dessa casa, nunca foi você, sempre foi o Espírito que estava sobre você, que decidiu mudar o ambiente, as pessoas, os lugares que estão ao seu redor. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Percebe? Jesus está ensinando isso, falando que é necessário ele ir ao Pai para que o Espírito desça e venha com essa função de convencer o homem dos seus pecados, convencer o homem dos seus erros. Que nesse dia o Espírito Santo faça o propósito dele sobre a sua vida. Talvez você que parou para ver esse vídeo precisa passar por uma transformação, precisa passar por uma mudança. E o Espírito Santo tem poder de convencer você, fazer você abrir mão do pecado, das drogas, dos vícios, das coisas que não agradam a Deus, do adultério, da promiscuidade, sabe, da lascívia, da cobiça e tantas outras obras da carne que nos distanciam de Deus. Mas o Espírito Santo, ele tem poder de te convencer. Não é pastor, não é líder de igreja, não é placa denominacional, é o próprio Espírito que convence o homem dos seus pecados.